O mundo é grande e cheio de mistérios, e é por isso que a gente, vez ou outra, se junta para falar um pouquinho sobre casos insólitos, em que, enfim, são casos em que não dão um programa inteiro, mas que valem a menção aqui no Mundo Freak Confidencial pra gente conversar um pouquinho, né? A gente explicar um pouquinho sobre a história do mundo e seus mistérios. Rafael Jacaúna, você acredita nos mistérios do mundo? Rapaz, a minha vida é acreditar nos mistérios e ter fé em vários deles. Mesmo sabendo que não vai acontecer nada, eu acredito. E aí, Ira, você acredita que a Igreja Católica pode fazer maldição? Eu achei genial isso. Não sabia que tinha essa possibilidade. Pois é, né, rapaz? Hoje em dia é tudo paz e amor e tal. A gente vai estudando as histórias aqui. E a gente acaba descobrindo umas coisas muito, muito sinistras, né? E hoje a gente vai fazer uma viagem. Por exemplo, Ira, você já foi para a Coreia do Norte? Não fui. Não deu pra ir. Ah, não deu? Mas por que aconteceu? Por que você não conseguiu ir? Porque eu sou pobre. Não tenho como sair da casa. Ah, mas qualquer coisa, dá uma ligada lá pro Kim Jong-un que ele arruma uma passagem pra gente. Quer ver lá? Leva o Rafael. Pô, você gosta de mim não, né, cara? Você viu, né? Professor de história automaticamente comunista vai ter em casa, né? Não, assim, eu vou adorar conhecer a Coreia do Norte, tá? Não pelo comunismo, mas pra... Ou justamente pelo comunismo, pra comprovar a porcaria que é. Mas, bom, pô, fala lá com o Kim, a gente vai tranquilo, eu levo umas câmeras fotográficas, tiro foto das partes pobres. Se a gente sair vivo, ótimo. Apesar que a gente vai parecer aquele filme ruim lá do... Você tá descrevendo uma comédia, cara. Né, do lado do Seth Rogen e do... Eu sempre esqueço do Duende Verde do Homem-Aranha, do primeiro Homem-Aranha. Exatamente. O cara fez 127 horas e a gente só lembra do Duende Verde, é foda. Vai ser isso mesmo. Você lá vai ser demais. Ai, gente, é isso aí. Porque hoje a gente vai falar sobre muitos mistérios e vamos falar sobre Coreia do Norte, vamos falar sobre manicômios e sanatórios e vamos falar sobre esse mundo insólito logo depois de recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui na área de recadinhos do Mundo Freak. E o primeiro recado do coração, o nosso áudio-resposta para o divã lá do podcast Vira Casacas. Se você que é ouvinte do Mundo Freak e ainda não conhece, por favor, sigam, escutem. É um podcast excelente, mas que foi necessário vir aqui, pois nós recebemos muitas DMs, menções e intimação física. Ouvinte, eu fui intimada na rua por ouvir lá no Vira Casacas o divã nos colocando em pentagrama. E aí precisamos vir aqui para falar: divã, você e os ouvintes do Vira Casacas e os nossos ouvintes aqui do Mundo Freak estão mais que convidados para participarem da SP Fantástica. Será que os nossos ouvintes já sabem exatamente o que é a SP Fantástica, Andrei? A São Paulo Fantástica é um evento do podcast Mundo Freak em parceria com a Estuplendo no formato de uma feira. É o maior evento que talvez o Mundo Freak tenha feito e que talvez seja o maior evento de qualquer podcast na América Latina. Bem, melhor e maior do Mundo Freak, sim. Vai acontecer no dia 10 de agosto, das 10 às 8 horas da noite, então vai ser um dia inteiro com a Nação Freak, com muitos expositores, com atrações no palco e com um mínimozinho de R$35 você tem acesso a todo esse conteúdo. Vai ser aqui em São Paulo, capital, repetindo, no dia 10 de agosto, um evento com a participação do Fernando Caruso, Flávia Gazi, Rafael Fernandes, Capirogesca e muita gente bacana. Vai ter mais podcast também, não vai ter? Vai ter sim. A gente tá confirmando muita gente. Vai ter Daniel Bayer lá do Decréptos, que é nosso...
Beijo pra aquele gostoso maravilhoso. E também vai ter muita surpresa. Ó, se eu fosse você, sério, ó, clicava agora pra você garantir presença, porque além de você garantir o seu ingresso, nós também podemos ter uma noção de quantas pessoas estão realmente confirmando presença pra gente nos organizarmos melhores com os expositores, com as nossas atrações, tanta atividade e pra recebê-los com muito carinho. Ó, a gente quer dar muito abraço e tirar muita foto com você. Então corra, garanta já o seu ingresso, vai estar link aí nesse post, ou então você entra no nosso site no mundofreak.com.br e lá no menu você vai ter a SP Fantástica, hashtag Eu Quero Acreditar. É só você clicar que você vai ser redirecionado para a plataforma de venda de ingressos e garanta já o seu ingresso já com antecedência. E ó, vai ter muita coisa legal. Siga as nossas redes sociais, no Twitter, @mundo_freak e no Instagram, @mundofreak. Siga também as redes sociais da Estuplendo. Apoie, gente, apoie o nosso trabalho, porque tudo que a gente tá fazendo aqui é por carinho à nossa comunidade. Isso vai crescer muito. E antes da gente ir para esse podcast que ficou maravilhoso, um abraço pra Fabiana Amaral, pro GR Machado e pro Maurício da Fonte, que me ajudaram a fazer essa pauta maravilhosa. Então é isso, bora lá comentar sobre esses 3 casos insólitos e será que desvendamos mais mistérios? Bora lá. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Eu sou o investigador Andrei. Ou não, né? Já que essa voz tá um pouco estranha, talvez para você que me conhece. Mas é um resfriado assim, então, por favor, não estranhe muito. Eu sou aqui, o host desse programa do Mundo Freak Confidencial. E hoje a gente vai debater 3 casos insólitos que, enfim, estão além da compreensão, talvez? Ou apenas são muito curiosos ou bizarros. E hoje a gente vai descobrir mais sobre eles. Pra me ajudar, temos aqui nosso queridíssimo professor de história, nosso Rafael Jacaúna. Olha, pessoal, se você gosta de brincar, aceite brincadeira também. É a regra da casa. Como é que é essa história aí, cara? É um recado pra alguém? Não. É pra alguém que não escuta o programa. Relaxa. Ah, então é um recado muito bem efetivo, né, Rafael? Poxa, isso aí mesmo. Usa seu programa pra dar mais recado que ninguém vai escutar. Na verdade, é um desabafo. Ah, entendi. Tá bom. Então, critério de desabafo, vou manter esse seu comentário. Temos aqui também a nossa queridíssima Ira Croft. Oi, gente. Oi, ouvinte. Tudo bem? Nossa, Andrei, é muito estranho você. Queridíssima Rafael Jacaúna. Queridíssima Ira Croft. Eu fico, caraca. O André é esse pessoal que daqui a pouco ele vai começar a chamar de família freak, entendeu? Nossa, não, eu sinto muito falso, Andrei, me chamando queridíssima Ira Croft. Ah, é? Sabe, tipo, o Flor? Miga. A gente vai revelar então, Ira, que o nosso relacionamento é de fachada, a gente se odeia e na verdade a gente tá escondendo muito mais mistério nessa história toda, é isso que você tá querendo falar? Bem, eu tô dizendo que é você. Ah, é? O problema sou eu, né? Então vamos ter a DR aqui agora ao vivo. Gente, ó, esse é o momento, casos insólitos, agora DR do Casal Paranormal aqui no podcast. Mentira. Tudo por causa daquele fantasma que ficar na cadeirinha no apartamento de vocês. Não volto com essa história que já Este é um outro caso para um outro programa. O André gosta muito desse caso. Caso real, a cadeirinha de casa. E temos aqui uma convidadíssima especial vindo diretamente de terras podcastais, queridíssima. E eu espero que você aceite como não ironia, Jana. A minha queridíssima Jana Bianchi. Aceito. Oi, gente. Queria falar que, enfim, eu vou dizer a frase que há mais coisa entre o céu e a terra do que sonha nossa avó filosofia. Sempre quis falar isso numa apresentação. Esse programa foi o ideal. Olha aí, ó. Tô satisfeito. E agora que eu percebo o erro que eu cometo, porque esse é o primeiro episódio que a Jana tá gravando com a gente, e não é um episódio sobre lobisomem. Olha aí, ó. Fica aqui a denúncia. Tudo bem. Que a Jana é uma autora de uma novela, né? Né, Jana? Uma novela? Isso, uma novela. E não é aquilo que passa na Globo, tá, gente? A novela é o tamanho da... Isso, é tipo um contão ou um livrinho. Exatamente, um romancinho. Tá nesse meio aí. Exatamente. Sobre lobisomens aí, Lobo de Rua, fica aí a recomendação já antes da gente começar. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os trabalhos aí da Jana. Vamos pintar agora os casos insólitos. Vamos começar então Vamos falar sobre uma cidade que foi amaldiçoada, realmente amaldiçoada. Não é tipo, uma lenda urbana. Não. Existem relatos oficiais que ela foi amaldiçoada, documentos históricos. E todo mundo lembra que sobreviveu
500 anos atrás. A gente vai falar sobre a cidade de Trás-Moz, que fica na Espanha. Pra você que não sabe, fica a poucos quilômetros do mosteiro cisterciense de Veruela, que hoje tem 18 mil quilômetros quadrados de área e 96 habitantes, que o último censo foi de 2016, que é a cidade oficialmente amaldiçoada e excomungada, o que é muito interessante, porque a história dessa cidade começa lá pelo século XII, quando o senhorio de Trás-Moz foi fundado. Ele pertenceu exclusivamente ao reinado de Navarra e ao reino de Aragão, até que James I, rei de Aragão, conquistou o território definitivamente em 1232. E aí é o momento que eu fico com uma dúvida, porque segundo a pauta, aqui é o rei James I. Será que eu deveria traduzir para Tiago I? Hein, Rafael? Não, o nome não precisa traduzir, não. Teve um período da história brasileira / portuguesa que gostavam de traduzir nomes, mas isso caiu num desuso já há algum tempo, então é meio que opcional, mas não se traduz mais. O Andrei fez uma referência, o Rafael não pegou, e o Andrei quer que alguém fale isso. Não? Você... Foi além da referência dele agora. Me explica que eu não entendi. Você não falou James e Tiago? A troca de nome de James para Tiago? Você tá falando do Harry Potter? É. Sim, é a mesma coisa. Não, sim. É que o Rafa falou tão sério que eu achei que o Rafa não tava nem aí porque o Andrei tava falando. Não, então, mas não foi uma piada. Os nomes de reis eram traduzidos, né? Aqui no Brasil, né? O Tiago, enfim, tem vários nomes. Agora de cabeça eu não vou saber lembrar, mas eu lembro de várias vezes que quando você vai pesquisar o nome em inglês do rei, tem nada a ver com o nome que a gente aprende em português. E eu acho isso bizarro, né? Eu não sei se é que bom ou não, mas... A própria rainha, a princesa Isabel, ela não é chamada de Isabel na Europa. Ah, ela é chamada como? Elizabeth. Elizabeth? Ela é na Inglaterra. Olha aí, ó, a princesa Elizabeth do Brasil. E o George, que é Jorge, né? Mas depende, por exemplo, a Companhia das Letras, ela recomenda, se você for fazer um preparo de texto, a traduzir todos os nomes, por exemplo. O Harry Potter, ele foi traduzido. Uhum. Já no Senhor dos Anéis, no Hobbit, o próprio autor recomendou não traduzir. Aliás, ele recomendou traduzir, fazer o ajuste, né? Não chamar o bolseiro, mudar pra bolseiro, o nome em português, não trazer o nome em inglês. Aí vai depender, mas no geral, o que já foi traduzido desde sempre, tu não vai agora começar a chamar a Rainha Elizabeth de Isabel, entendeu? Senão tu vai causar mais distúrbio do que explicação. É natural, né? Num planeta globalizado, né? Começa a perder mais sentido esse tipo de naturalização das coisas, né? O que causa também estranheza, né? Tipo, Caco Sapo vai virar Kermit, né? Kermit. Nossa, verdade. O Ursinho Pooh, gente. É o Ursinho Puff. Cara, a minha esposa, ela falou isso pra mim. Você já viu o Ursinho Pooh? Aí eu, Ursinho Pooh? Eu conheço o Ursinho Puff. Ela, não, mas o nome é Pooh. Aí eu, mas eu via quando eu era criança, era Puff. Ou eu tô errado? Eu achei que tava naquele negócio que o passado mudou e eu só lembrava. É o coisa do Mandela lá, o efeito Mandela. Efeito Mandela, eu não, depois que eu fui reparar isso, que agora é traduzido, sabe? Agora é ajustado. Tinkerbell também. Não é mais sininho? Sim. Exatamente. E voltando aqui pra Trás-Moz, a gente tem essa questão. Porque o que acontece? Essa proximidade do mosteiro de Veruela, o que acontece? Essa cidade, eu nem sei se pra essa época é considerada cidade, né? Mas essa região, né? Esse vilarejo de Trás-Moz, ele começou a ter uma série de rixas econômicas com a igreja, de maneira geral, né? Diz os boatos e as lendas de que eles gostavam de falsificar moeda, que era um costume muito comum alguns séculos atrás. Né? Você tem moedas de ouro ou de outros metais preciosos e tinha uma galerinha que gostava de cortar um pedacinho e de várias moedas para montar uma, né? E isso ia, enfim, prejudicando a economia local e tal. E diziam que Trás-Moz tinha uma galera que vivia num morro, gostava de fazer isso, né? E aí o que acontece? A igreja espalhou um boato na cidade, e em outras regiões também, que em Trás-Moz, os reis, né? A galera que era proprietária ali do local, da localidade, eles na verdade faziam feitiços e magia. Então, por isso, ao invés de você escutava esses barulhos metálicos, não era por causa das marteladas das moedas falsas sendo fabricadas. Eram dos grilhões, dos espíritos e dos demônios sendo trazidos pela feitiçaria da galera. E aí começou a espalhar toda essa boataria de que seria aí uma região lotada de bruxos e feiticeiros no comando, né? E isso também vai por uma rixa histórica também, de que, por incrível que pareça, Trás-Moz ela era uma região extremamente
extremamente laica, no sentido próximo do termo de... viviam ali árabes, judeus, cristãos, todo mundo vivia meio que paz e harmonia, em teoria, né? Você não tinha essa coisa da igreja dominando aquela região e tal. Isso também já incomodava um pouquinho a galera ali dos mosteiros e das abadias que ficavam ali na região. O que é muito interessante, né? Porque quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a Europa, né? A gente tem sempre uma visão muito estreita, porque tudo bem, aqui não é mais Idade Média. Ah, não, ainda é, né? 1232 a 1437. Mas Idade Média, a gente pensa, a Idade Média deu 500 anos, a galera da Antiguidade virou Idade Média e passou do 1500, todo mundo virou, né, iluminista e, enfim. Isso é meio louco, né, porque a Europa, ela é muito grande. Ela passou por diversos processos diferentes e enfim, né, não dá pra você julgar uma região pelo clichê que a gente já conhece, né. Isso também era, assim, só pra gente entender, eu tava procurando aqui, não consegui achar exatamente o nome de um território, porque a Idade Média, a gente, no geral não, as pessoas não sabem que era um conjunto de salpicados de reinos para todos os lados. Todo local do tamanho de hoje aqui seria do Brasil, uma cidade, era um reino lá. A França tinha mais de uma dúzia de reinos e em períodos tiveram mais de 5 dúzias de reinos em seu interior, até ser uma França só, unificada, muito chão aí. E tinha um território que agora, infelizmente, eu não lembro o nome, aparece até um pouco ali nas crônicas do Arqueiro, do Bernard Cornwell, isso já aconteceu, esse exemplo aí que ele tá dando na Espanha, que as pessoas foram expulsas, né? A cidade foi amaldiçoada e tal. Isso tem também na França. Os franceses, Papa já havia destituído uma família real inteira, que eram reis de uma terra, falando que eles eram hereges, né? Que eles foram expulsos, que eles tinham práticas heréticas e foram expulsos. Então, era uma prática existente, já acontecia em outros lugares, não foi... Talvez pode ter sido a primeira vez ou não, mas provavelmente isso já era uma prática corriqueira. E ainda mais a igreja gostava de fazer isso num cenário de tomar os bens ou as terras daquela galera ali. Então, se era uma terra muito rica, a igreja não estava conseguindo negociar, se apoderar adequadamente, ela denunciava uma série de coisas e tomava o poder, destituía aquela galera ali. Era uma prática, não era tão corriqueira assim, porque iria queimar o filme da própria igreja, mas era uma coisa que acontecia eventualmente. Isso é interessante porque o que acontece, né? Esse boato que a igreja colocou ali que o abade da Veruela encabeçou ali, esses rumores e tal, acabou pegando. E aí arranjaram uma excomungão pra cidade inteira. Excomunção. Como é que eu falo isso? Excomungaram todo mundo, a galera toda, ninguém mais ia pro céu. Só que, cara, era uma região que, enfim, praticava diversas culturas. Então a galera... Eles cagaram. Meio que foda-se, né? Tipo, tá bom, né? Uhum. Não muda a nossa vida e tal. Não teve muita questão, né? Porque, afinal de contas, a igreja também não podia só dar desculpa econômica pra fazer essa excomungão, né? Excomungão é muito... Excomungão? Excomunhão. Excomunhão, eu acho. Que é tipo o contrário de comunhão. Excomunhão. Isso aí. Nossa, eu tô muito louco. É desunião. Em vez de unir, é desunião. Exatamente. Maluco que o Batman. Mas aí o que acontece, né? Como a galera não se importou muito, a igreja falou, então tá bom. Na época, a região de Trás-Moz vendia água pra diversas dessas regiões das igrejas em volta. E aí o que acontece? A igreja parou de pagar. Ao invés de pagar pela água, eles começaram a roubar a água da galera, né? E aí, a região de Trás-Moz abriu meio que um processo, vamos colocar assim, né? Contra a igreja e acabou ganhando. O que deixou a igreja ainda mais puta por causa de toda essa questão toda. Quem deu favorável aí pra região foi o Fernando II, que eu acho que se não me engano era o rei da Espanha, né, Rafael? Deve ser. Com o nome Fernando II, se ele não fosse rei, seria um duque. Olha, então deve ser isso aí. Então o Fernandinho, ele acabou dando essa voto favorável, né, à região de Trás-Moz. Aí é que tudo muda, que aí a gente descobre, né, sabe aquela galera do bem? Falava, vou rezar muito pra você, mas fala com aquele jeitinho, eu vou rezar muito pra você, tá bom? Tropeçar e morrer. É dessa galera aqui. Então, enfim, a igreja não gostou muito da derrota e com a permissão explícita do Papa Júlio II, o abade do mosteiro de Veruela lançou uma maldição sobre a aldeia em 1511, né? Cantando o Salmo 108. Que pra você que não sabe, o Salmo 108 é meio que a bomba atômica católica.
Ela é a ferramenta mais poderosa que a igreja tem pra amaldiçoar alguém. Tô falando sério. Nossa, gente. Gente, eu achei isso sensacional, não fazia a menor ideia. Exatamente. Na entrada da aldeia, uma cruz com um véu negro registrou a maldição, do qual todos os monges do mosteiro participaram ativamente. Então a galera orou esse Salmo 108 pra galera se ferrar, né? Pra justificar essa atitude, o abade e os monges alegaram que Pedro de Urrea e o povo de Trás-Montes, o Pedro, ele era ali o comandante da região, né? Eles estavam cegos pela feitiçaria, segundo eles. Com uma maldição sancionada pelo Papa, só pode ser retirada por outro Papa, o povoado continua amaldiçoado até hoje, né? O que é muito interessante, né? Nenhum Papa teve a audácia de tirar a maldição. O interessante só para adicionar aqui, que atualmente a maioria de nós, né, a gente talvez não consiga entender o peso psicológico que tem uma excomunhão. Uhum. A excomunhão na Idade Média, assim, ser ateu começou a surgir principalmente depois do Iluminismo, bastante tempo depois. Aí vamos colocar século XIX, começo do XX, começou a ter alguns pensamentos mais ateus, vamos colocar assim. Na Idade Média, o ateísmo era praticamente não, vamos dizer, era inexistente. Não existia o ateu. O cara poderia ter práticas chamadas heréticas, poderia ter opiniões divergentes, que é chamado de heresia também, tudo mais, ali na Europa e tal. Porém, todos acreditavam em Deus, em algum tipo de Deus, em tal. Isso era um fato. Então, ser excomungado da igreja é algo que realmente eu não consigo entender e nem explicar mais ou menos como deveria ser para aquelas pessoas. Deveria ser um golpe profundo e gravíssimo no seu dia a dia. Algo extremamente único. E tinha muito da parte social também, né? A sociedade era muito em volta da igreja. E você parava, você não podia mais frequentar esse meio, né? Então tinha, acho que, um impacto, cotidiano também, né? Aí tem uma problemática ainda maior. Porque geralmente a excomunhão é como para uma pessoa, uma família. Você tá excluindo aquela família ali, aleijando aquela família da sociedade. Aquela família tá meio que isolada. Quando você faz isso com uma cidade inteira, eu não sei o quanto mais grave, se isso é mais grave ou menos grave, porque, a igreja deve ter sido arrancada da cidade, né? Olha, a cidade foi expulsa da igreja. Não só isso, como amaldiçoada. Pegaram a igreja que existia na cidade e demoliram, porque o padre não tem mais por que ficar naquela cidade. Não teria motivo. É interessante. O interessante é que, segundo as lendas, a maldição deu certo por parte da igreja, né? Cara, mas magia cristã funciona. Então, mas deixa eu só falar uma coisa. O Salmo aqui, eles são 13 versículos. Só que, igual o Andrei falou, porque o Salmo 108 é a bomba cristã. E não é um salmo, não são palavras de maldição, pelo contrário. É verdade. Os salmos todos, eles são músicas ou poema. Alguns têm de guerras e tal, mas exatamente esse aqui, o 108, é só adoração, é só música pra Deus. Então, mas às vezes é uma adoração sarcástica, né? Mas aí depende de quem lê, Andrei. Não parece? É meio irônico, depende do tom de quem tá falando. Quando você muda o tom... Então, sim, tem versículos assim que são geralmente os de guerra, mas esse aqui não é. Ô, Andrei, você tá dizendo que a Bíblia é irônica? Eu não entendi. Não, eu tô falando que... Você quer ser excomungado, é isso? Não, eu tô escrevendo minha cartinha pra sair, que eu fui batizado, né? Aí todo mundo que é batizado é católico. Vocês sabem disso, né? Se vocês são batizados, vocês são católicos. Eu sou pagã. É verdade, você não foi batizado, né? Inclusive, a história do seu não batismo é excelente, né, Ira? Mas... Mas não vamos contar aqui hoje. Mas... rolou fogo na igreja, quando tentaram colocar Ira. A água secou, foi um negócio de louco, brincadeira, né? gente. Não, é bom tu falar que é brincadeira, porque no dia seguinte que esse programa for lançado, vai ter gente falando, tá vendo? O mundo freak tá sendo levado pelo demônio. Em teoria, essa maldição que... segundo a Ira tá falando aqui, não é uma maldição, porque tá muito do bem, amaldiçoou a cidade, né? O que dá aí o privilégio aí da gente falar que deu certo. O que acontece? Desde então, a vida não foi muito fácil para os habitantes de Trás-Montes. O castelo pegou fogo em 1520 e permaneceu em ruínas por séculos. Depois que os judeus foram expulsos da Espanha no século XV, Trás-Montes progressivamente foi entrando em seu declínio e sua população caindo de cerca de 10 mil habitantes para os atuais menos de 100. Olha que loucura. Imagina, a galera deve falar, falou, galera, vou embora. Calma aí, André. A maldição foi proferida quando?
quando? A maldição foi proferida em 1511. Em 1520 já tinha pegado fogo o castelo. Não era mais Idade Média, então. Não era mais Idade Média. É que era Idade Média no começo da região, quando a região é formada, sacou? 1200... século XII, né? E aí teve vários paranauê, foi trocando, teve briga de família. Coisa normal, né? Normal, é vida de Idade Média, né? Família brigando pelo trono. Acabei de me lembrar de série ruim de dragão. Deixa eu continuar aqui. Mas é muito interessante isso, né, cara? A cidade morreu mesmo, né? 10 mil habitantes foi pra menos de 100. Isso é muito absurdo. A galera não quer escalar não, imagina. Tipo, aos poucos ainda foi dando zica. Se parar pra pensar que de 10 mil habitantes lá na sua fundação, mais ou menos, ela foi decaindo tempo a tempo, tem a peste negra no caminho, né? Temos momentos que provavelmente não ajudaram a cidade a crescer. Já que a galera já não gostava de morar na cidade porque a cidade era amaldiçoada, a lógica é que menos pessoas, aliás, que ninguém ia morar nessa cidade. Olha, a cidade é amaldiçoada, não se muda pra lá, não. Então, a maldição meio que ela se autorrealizou, né? Sim, é isso aí, uma profecia autorrealizável, né? Então, pra mim tá parecendo muito mais uma cidade com gente pilantra aprontando do que realmente uma maldição. Pra mim, sabe, o mistério só foi, entre aspas, fingir que estavam fazendo magias e fazendo mistérios, e até mesmo essa maldição, porque as pessoas já estavam sacaneando a cidade. Sim, Ira, mas o Rio de Janeiro tem um monte de gente pilantra e continua tendo mais gente cada vez, entendeu? O Papa não foi lá excomungar a cidade. Imagina, derruba o Cristo Redentor. Cancela. Pensa na cidade, assim. Aí todo mundo é muito, muito fervoroso na fé, tá? Aí aquela cidade ali é condenada pela religião. Quem morar aqui vai se lascar pra sempre na vida. Quem mora ali pode falar, já tô aqui mesmo. Mas quem não mora ali e fica sabendo da história, não quer mais morar lá. Ó, nem passo por essa cidade. Desvia, não quero ir. Então você acha que a religião, ela consegue queimar ou consegue fazer com que as pessoas tenham mais medo do que o crime? Olha! A religião consegue queimar, sim. Com certeza. Queimou muito até. Consegue, rapaz. O crime você resolve na violência. Como você vai lutar contra a religião? Sim, a gente entende a insanidade de religião e tal. Mas é que eu acho que antes de vir a maldição, a própria cidade já estava amaldiçoada por causa dos crimes e do que já estavam fazendo. Pra mim, só potencializou algo que já estava previsto que ia acontecer. Não, acho que o crime não faz a cidade ser derretida assim, não. Belford Roxo, a população só cresce. Por exemplo, aí, ó, fizeram a chacina aqui em Belford no final de semana. Pergunta assim, tem um apartamento aqui do lado do bar que tomou tiro. Tu quer se mudar pra lá? Quanto que é? Vão te perguntar. A primeira coisa. Se o valor for bom, o pessoal vai. Agora eu falo assim, olha, essa casa aqui, o bicho Macedo amaldiçoou. Quer se mudar pra ela? De graça. Não. Não quero. Pior que é muito real, acho que aconteceria. Dentre as lendas mais repetidas do lugar, e talvez uma das mais antigas, e tá na Tia Casca, que dizem ter sido a última bruxa assassinada no vilarejo, em 1860. A cidade teria sido tomada por uma mortal epidemia, e como ninguém conseguia encontrar uma cura ou uma explicação, culparam essa tal Tia Casca, que era considerada obscura e estranha. Olha que maluquice. Como sempre, a bruxa... Exatamente, né? Pegaram a primeira gótica do rolê e jogaram ela no poço. E aí, enfim, né? Hoje a cidade, ela vive como ponto turístico, né? Ela ficou bastante conhecida e apesar de ter poucos moradores em si, ela recebe muitas visitas. Inclusive, existe aí um evento anual de bruxaria, né? De bruxas, né? O festival, a Feria de Bruxeria, que é a Feira da Bruxaria, que anualmente escolhe aí uma bruxa da cidade e a pessoa ganha plaquinha e tal. É bonitinho. É tipo a Miss Bruxa. Aí no final do evento eles queimam ela na cruz. Nossa, que horror. Mas sabe quando eu tava lendo a pauta, eu lembrei de um livro, não sei se vocês viram, aquele Rex, do Thomas, cujo sobrenome não vou falar, pois é holandês, sabe? Da Dark Side. Aham. É um livro que... a história é praticamente isso, meu. Assim, não sei se ele pesquisou e tal, mas é uma cidadezinha e tal, que tem uma bruxa, eles queimam a bruxa, nananã, e aí a bruxa fica assombrando a cidadezinha, tipo, por anos, ele é contemporâneo, a bruxa também é lá da época medieval. Mas eles fazem... Eles ficam tentando esconder a bruxa do resto do mundo, porque eles acham que se o governo
descobrir e for lá atrás e tal, vai dar ruim. E aí pra eles esconderem, eles transformam a cidadezinha, tipo, na cidadezinha da bruxa. Eles, como se tivesse uma lenda. E aí eles fazem um festival todo ano da bruxa, hahaha, aqui tem bruxa, cidade, tipo, capital da bruxa, tal, meio zoando, assim. Transforma a bruxa num ponto turístico, né? Então, só que assim, pra disfarçar que tem a bruxa. Então fica aí o ponto de atenção pra esse comportamento aí de Trasmó. Pô, mas ela... Assim, desculpa, na história, a bruxa não mata ninguém, não? Não, então, ela matava, só que aí eles, no passado, assim, da cidadezinha, eles conseguem pegar a bruxa e eles costuram a boca e os olhos da bruxa. E aí, depois que a boca e os olhos... E ela meio que, tipo assim, ela sussurrava umas coisas e as pessoas se matavam e tal. Depois que eles costuram a boca, ela meio que fica, tipo, inofensiva. Ela só fica aparecendo, mas ela aparece dentro das casas, em qualquer lugar, assim. E aí, eles ficam só gerenciando a bruxa. Só que, tipo, eles sabem que se alguém for tentar abrir a boca da bruxa, vai dar merda. Por isso que eles não querem que ninguém saiba da bruxa. Então eles convivem ali, tipo, de boas com a bruxa, mas eles têm que ficar escondendo ela do resto do mundo, né? Daí eles ficam nessa de, tipo, fazer esse festivalzinho. Às vezes eles constroem, tipo, umas réplicas, bota pessoas, assim, cosplayer de bruxa, e aí quando alguém vê a bruxa de verdade, eles, uma das nossas bruxas, sabe? Tipo, é muito bom o livro, recomendo. Que bom. Parece até o Fred Krug, só que bom. É muito, muito legal. É bom mesmo, recomendo. Chama Rex. Eu conheço esse livro, mas eu também não sabia que ele era tão bom assim. Até porque ele tem uma capa diferente, né? Toda geométrica. E aí você acaba não ligando o assunto à capa. Sim, todo mundo fala isso. Ok, não dá para julgar o livro por uma capa. A gente julga assim, gente. Na hora de comprar, eu vou pela capa, assim. É verdade, mas ó, bota em fé. Rex é muito legal. É bem diferente, assim. Então, essa história da bruxa, no caso de Trasmós, pra mim foi a parte mais legal de toda a história. Só que ela parece uma coisa à parte, sabe? Só mais um item da atração. Nossa, olha, a cidade aqui é maluca, a gente tem várias coisas acontecendo, vários marcos. E esse ponto turístico aqui também. Parece que eles falaram assim, beleza, então a gente é encapetado, então beleza, vamos assumir aí. É, isso mesmo, exatamente. Sabe, meio que, por exemplo, vamos pegar aqui no Brasil, aí a gente tem lá em Varginha, você vai conhecer a região, cada região tem um ponto importante que liga aquele assunto. Esse aqui não liga total, mas tipo, tem tanta coisa, cara, se você tá aqui pra ver mistérios, a gente tem essas especialidades aqui, um catálogo. Bem, agora a gente vai falar sobre o manicômio de Letchworth, que é... olha, cara, eu acho que o pessoal gostou da minha pronúncia do inglês agora, hein? Nossa, esbanjou. Olha aí, ó. Eu vou ficar sem falar inglês uma semana, que eu gastei tudo aqui. Mas vamos lá, gente. Bem, no começo do século XX, começou-se a se pensar em uma nova maneira de tratar as pessoas com deficiências físicas e mentais. Aí nasce o cuidado humanizado, que tomou o centro das atenções, em oposição à frieza das instituições e à superlotação das casas de misericórdia. Realidade bastante constante no período. E é aí que a vila de Letchworth foi fundada, tendo em vista esse ideal de um tratamento mais humanizado, que fossem colocados aos cuidados da casa, né, e no caso desse vilarejo, as pessoas que precisavam, eram necessitadas. E durante os 10 primeiros anos, a vila foi considerada um verdadeiro modelo de tratamento para esse tipo de gente. Mas, como sempre, com a situação de abandono e precariedade, as pessoas foram deixadas cada vez mais de lado e aí o caos começou a tomar conta, né? E, nas próximas décadas, um cenário desolador tomou conta, com abusos, maus tratos, experimentos em crianças, um verdadeiro horror, né? A vila ficava em Nova York e foi inaugurada em 1911, possuindo em seu auge mais de 130 construções espalhadas em um terreno de aproximadamente 10 quilômetros quadrados. A instituição contava originalmente com alojamentos e centros de treinamento para crianças, adultos que não eram deficientes e para pessoas com deficiência. E esses prédios não podiam ter mais do que 2 andares de altura e não deveriam comportar mais de que 70 pacientes. Até a década de 60, a população da vila era de mais de 4.000 pessoas. Com vários problemas e várias denúncias, tô falando casa, mas é a vila, né? A vila de Letchworth, ela só foi fechada lá em 1996. Então foi quase 100 anos dessa degradação. E é algo que, infelizmente, é um tipo de relato comum pra esse tipo de coisa, né? Sim, tem até aquele caso aqui no Brasil, eu esqueci o nome, que a galera fala que é o... Holocausto brasileiro, né? O Holocausto brasileiro, nossa, tipo, é muito treta. Nossa, eu sempre fico meio de bode, assim, com esses casos, porque é uma coisa que, assim, não é tão distante. É muito absurdo quando você vê, mas ao mesmo tempo não é muito difícil de acontecer. Tipo, é uma coisa muito que
que eu acho que rola uma certa desumanização, assim. Não sei se porque as pessoas, tipo, sei lá, as pessoas já, em geral, algumas que têm problema mental, elas não respondem ao convívio, social, do jeito que a gente costuma, e aí as pessoas acham que desumanizam, e eu acho que não é uma coisa tão difícil nem hoje em dia, né? Direto você vê, assim, na TV algum caso de, se não uma instituição inteira, assim, com a galera largada lá, pelo menos alguém, tipo, que nem até teve teve um caso esses dias, né? De uma senhora que era mantida em cárcere privado, tipo, meio que em situação análoga à escravidão, uns negócios meio assim. É uma loucura isso. A luta antimanicomial, ela é super ativa ainda, é super recente. Tanto é que o fechamento desses lugares, tanto fora quanto principalmente aqui no Brasil, é por essas datas, gente. É final dos anos 90, início dos anos 2000. É agora, é super recente. E todos esses casos, os casos de abuso, desumanização, toda essa violência e todo esse mistério criado em cima, sabe? Porque também tem uso dessas pessoas. E aí quando a gente começa a falar espiritualmente sobre todos esses acontecimentos, eu acho que independente de crença, independente de tudo isso, a gente já tá vendo um problema social. E é um problema muito pesado. Então imagine o quanto de coisas que aconteciam ali que hoje a gente nem sabe, de tão mal documentado que isso também era. Sim, total. É interessante, inclusive, que fosse mal documentado, né? Ninguém, que nem próprias coisas do Holocausto, né? Que não, tipo, tem muita coisa que se perdeu porque, né, os alemães sabiam que aquilo ia ter poderia ser usado contra, sabe? Então, imagina, nossa, dá até um ciricutico. Sim, com certeza. E infelizmente, né, o que mais se vê, né, é uma prática de afastamento e isolamento, né? Quer dizer, muitas dessas casas, elas eram usadas como depósitos mesmo de pessoas, né? Infelizmente, né? Você não buscava ali um tratamento de apaziguamento e tal. Você tratava esse tipo de gente até como animal. Acho que até animal até muito, né? Tratava como se fosse nada, né? Porque às vezes animal, a pessoa tem até um certo carinho pela coisa, né? E além dessa degradação humana, desse lado físico de toda essa situação, eu lembro do filme Sete Cabeças, e eu lembro de um personagem que estava no manicômio, é Brasil também, é um recorte dessa violência, mas retrata bem como que eram essas pessoas em situações assim. E aí eu lembro de um personagem, mas esse personagem que era do Milton Gonçalves, representava várias pessoas que aconteciam isso. As pessoas iam para lá com saúde física e mental, mas o ambiente acabava transformando essas pessoas também. Então, às vezes, pessoas que estavam ali trabalhando, pessoas que estavam envolvidas, pessoas que iam parar ali por descaso, por desconhecimento de outras pessoas, e aí, pelo isolamento e por aquela loucura, a pessoa começava a ficar louca também. E aí ela se transformava parecendo, entre aspas, bichos, como se vendiam depois, né? Até tem muito caso de mulheres que só porque desafiavam o status, assim, tipo, e queriam liberdade sexual, por exemplo, ou até, tipo, homossexuais mesmo, eles eram colocados nessas casas, nesses hospícios, né, que era como era chamado, enfim, não só porque eles achavam que a pessoa tinha um desvio, mas também como uma forma de punição, né, tipo ser preso mesmo, só que daí colocava lá, então ele é meio doido, e botava no coisa, e era, tipo, socialmente aceito, entendeu? Pois é, né, esterinho de mulheres, né, era um mal que era muito prescrito e tal, era uma boa desculpa pra tu colocar. Sim, histeria, é verdade. Lembrando que a lei do desquite, pelo menos no Brasil, é de 77, né? Então, se você queria se casar de novo, era só falar com sua mulher histérica, jogar ela dentro de um desses manicômios e é isso aí, você tava livre pra casar de novo, né? Isso é um absurdo. E faz muito parte disso. E você dá pra ver também que não apenas da própria instituição em si há essa precariedade quanto do Estado. A vila de Letchworth, ela é privada, né? Mas o Estado também foi muito culpado por deixar a situação se manter. Era algo gigantesco, né? Quase uma cidade inteira abandonada, com as pessoas em um estado desumano, né? De imundície, sujeira, sem ter o que comer, desnutrição de crianças, esse tipo de coisa. Inclusive das próprias famílias, né? Porque as famílias simplesmente deixavam lá e abandonavam a pessoa, né? Nunca mais ia ver, não retornava e coisa nesse sentido, né? Era literalmente um depósito de gente. Mas é aí que a gente tem as histórias, né? Porque acaba sendo um desses lugares, não apenas esse, né? Existe uma prática muito comum que é a exploração urbana, que seria essa galera que entra com câmeras em locais abandonados, até de maneira ilegal, já que muitas vezes são instituições privadas, ou que não são elas as donas, ou que não estejam liberadas, pra caçar curiosidades, né? E inclusive fantasmas. E é dito que dá pra ver muita coisa por lá. Você acredita nisso, Rafael? Fantasma? Totalmente. Principalmente porque esses lugares, eles ficam meio que impregnados com a energia.
essa energia fica ali e as pessoas um pouco mais sensíveis conseguem sentir. Então, dizem que algumas conseguem até ver essa energia. Aí fala que é os fantasmas, o poltergeist, cada um vai ter uma interpretação, mas acredito totalmente. Eu acho que se existir um lugar que é assombrado, são esse tipo de lugar, entendeu? Uma comparação com esse tipo de local que fica com uma energia muito ruim agarrada nela, é quando alguém vai visitar antigos campos de concentração nazista. Sim. As pessoas geralmente, talvez porque se impressionam psicologicamente e tal, mas o fato é, se é psicológico ou se é espiritual, as pessoas se sentem mal, sentem uma energia péssima nos lugares. Então eu acredito bastante nisso. Aqui no Brasil, antes de ser demolido e ser transformado em parque toda a sua região, o Carandiru, quando ele foi desativado e ele ficou um tempo para visitação, era assim. Eu não cheguei aí, eu queria muito ter ido por curiosidade, nessa época eu estava no interior, mas todas as pessoas que foram lá, inclusive pessoas céticas, pessoas que eu conheço que não acreditam, diziam que era outra pegada. E as pessoas mais believers, cada uma dava a sua sugestão, né, conforme sua crença, conforme tem uma concepção na ideia, mas assim, ouvir de pessoas céticas, pessoas que não acreditam e falarem que sentiram isso nesses ambientes, que sentiram algo diferente, você já imagina o quanto tá carregado, né? Nem precisa dizer, tipo, está carregado, tem fantasma ali, mas, né, quantas lágrimas, quanto sangue, né? O que quer que seja, né? Uma energia física mesmo foi derramada ali. Com certeza, eu acho que meio que independente do que você, no que você acredita, assim, com certeza é um lugar que boas coisas acho que não atrai, né? Então, parabéns pela coragem desse povo que vai lá, pois... Noção. Nossa! Pois é, quando o Andrei me passou essa pauta, aí ele falou assim, olha, Ida, os casos pra gente estudar pro pod. Aí eu comecei a ler, aí logo de início eu já vi a semelhança com os casos, né, brasileiros aqui, principalmente do Holocausto brasileiro, mas não só o Holocausto, mas N casos de menor em proporção, mas a violência é a mesma. E aí eu falei, nossa, esse tipo de violência é muito comum. Aí mas será que vai ter umas coisas mais bizarras nessa vila? Eu já tava esperando uns fantasmas, sabe, revoltados ali, uns fantasmas revoltos querendo... Cabuloso. Nos dias atuais, provocar o que foi feito no passado. Bem, grande parte do fechamento dessa instituição foi pelo trabalho do fotógrafo Irving Haberman, que fez uma série de fotos de denúncia, né? E foi uma série de peças que voltou a se discutir e tal. E apesar de ter sido há décadas antes do fechamento, mas já tinha deixado os dias contados para a instituição em si, né? Bem, muitos dos caçadores de fantasmas e exploradores que acabam entrando no local citam mudanças de temperatura, risadas de criança, ruídos de móveis sendo arrastados e avistamento de orbes. São acontecimentos frequentes que o pessoal diz. Rafael, você sabe por que muda a temperatura? A gente gravou um podcast sobre isso há muito tempo e provavelmente deve ter falado algo por causa da energia. Quando, espiritualmente falando, pelo que eu entendo, tem essa troca de energia, você acaba tirando o calor dos objetos. Você acaba trocando essa energia e você retira o calor e por isso a temperatura do ambiente cai. Foi convincente, me convenceu. Olha aí, ó, tá vendo? Eu titubeei, hein? A manifestação precisa tirar energia de algum lugar, por isso que o ambiente esfria. Exatamente, porque quando ela transforma a energia térmica ali dos vivos ali do ambiente, para ela poder se manifestar, quem tá no ambiente, né? Porque aí você vai misturar o espiritual e o físico, porque para mim é a mesma coisa. Então é a física, você não cria energia, você tem que transferir energia de um lado para o outro. É mais ou menos isso. Gostei. Meu lado engenheiro aprovou esse balanço de energia. Olha aí, ó. Então temos aqui uma engenheira especialista falando que é verdade, então logo a ciência comprovou que fantasmas existem. Isso. Fantasmas existem. Pelo Rafael, hein? E é por isso que no Sexto Sentido, o menininho solta fumacinha pela boca. Aí. O tempo inteiro. Toda vez que ele vê espíritos, que é o tempo todo, né? Espíritos. E, Rafael, então a gente tá precisando aí gravar em breve aí, fazer uma atualização, fazer uma física dos fantasmas. O que você acha? Adoro. Olha aí, ó. Fazer biologia dos alienígenas também. Olha, e só pra você falar que a física tá errada e a galera ficar puta nos comentários. Pô, ainda teve gente que falou que eu detesto física. Gente, eu adoro física, mas aí, bom, né, não é o momento aqui de eu chorar, não. Não, vamos ter em breve se encontra aí. Rafael, de seu jeito.
Agora a gente vai falar desta nata podcastal, a melhor Coreia, a Coreia do Norte. Cara, esse tema aqui que a gente vai trazer pra finalizar esse episódio de Casos Insólitos aqui é bem inusitado. Que a gente vai falar sobre a Coreia do Norte, que provavelmente, pra você que não sabe, tá dando mole, foi alvo, pelo menos, da expectativa das pessoas, se você tá aí acostumado com geopolítica, né? Economias internacionais, esse tipo de coisa. A Coreia do Norte estava sempre em voga, né? Porque ele estava... É um país, né? Que fez parte de uma grande Coreia no passado, que entrou em guerra, né? A sua parte comunista, né? Com a parte apoiada pelo americano, né? E potências ocidentais de maneira geral e tal. E aí gerou esse conflito e essa separação, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. E se a Coreia do Norte nos ameaça atacando com bombas nucleares, a Coreia do Sul nos ameaça com K-pop. Polêmica. Que está ali igualmente perigosíssimo pro Ocidente. Brincadeira. Mas é interessante porque as duas Coreias, elas nunca deixaram de estar em guerra, né, Rafael? Não. As duas Coreias, por incrível que pareça, desde a década de 50 estão em guerra, elas estão apenas num cessar-fogo, né? Num armistício, como a gente chama. E por incrível que pareça, essa semana aí, pela primeira vez, um presidente americano foi na Coreia do Norte. Então é importante isso aí. E não foi baleado, é mais importante ainda. E ainda convidou o presidente da Coreia pra Casa Branca. Ele disse que pode acontecer, pode. Pode, mas é interessante as Coreias... Ele falou, convidaria, mas não convidou. Assim, então parece incrível, tá em guerra há 60 anos, mas é tipo a guerra dos 100 anos, que durou acho que 117 ou 119, e tem gente que acha que todo dia tinha tiro entre a França e a Inglaterra. Era bem assim, a maior parte do tempo eles não estavam em guerra, mas o clima era de guerra, assim como a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que não é tão guerra assim, mas tá em guerra ainda. Sim, sim. Não quer dizer que está os 100 anos, né, um atirando no outro constantemente, insistentemente, né? Mas é aí que tá o interessante da coisa toda, né? A Coreia do Norte é um regime completamente autoritário, né? Comunista, é bom salientar, que é interessante porque pouca coisa sabe sobre o que tá acontecendo lá. Existe toda uma cortina em volta da Coreia do Norte, que apesar, sei lá, a gente tem fotos de satélite, a gente tem um monte de coisa, mas a gente não tem muita coisa interna dos processos que acontecem. Existe também parte de desinformação também. Pouca coisa acaba chegando por aqui com por exemplo, teve uma notícia recentemente que falou que o tradutor do encontro do Trump, do encontro retrasado do Trump com Kim Jong-un, teria errado alguma coisa e ele teria sido condenado à morte pelo ditador da época. Só que aí uma semana depois o cara apareceu vivo. Então quer dizer, nem quando a mídia fala, né, a gente não tem certeza das coisas que estão acontecendo lá. Então isso é muito, muito, muito interessante. Isso cita aí diversos mistérios. E aí, a gente tem aí a famosa lenda do andar número 5. Que, apesar dos apesares, apesar de ser uma nação extremamente fechada, a Coreia do Norte aceita visitantes, aceita turismo, obviamente de maneira bem mais limitada do que se pensa, né? Mas pra sua capital, em Pyongyang, né, quando você viaja pra lá e tal, um dos hotéis que você pode ficar é um hotel de 5 estrelas, o Hotel Yangakdo. Acho que é isso. Olha, é assim, uma coisa nada a ver, aleatório pra caraca, mas se eu não me engano tem um podcast que eu escuto, Chutando a Escada, tem um episódio que eles entrevistam um rapaz, um homem, que agora não lembro o nome, que foi pra Coreia do Norte, passou um tempo lá, né? Tem um programa do Globo Repórter, que foi um repórter da Globo lá também um tempo. Então assim, a Coreia do Norte é um país interessantíssimo, tem pobreza e riqueza como tem no Brasil, como tem na maioria dos países, só que ela tem um controle robótico praticamente, né? As pessoas são... eu não consigo explicar coisas tão abstratas como um controle que a gente não consegue entender, mas são extremamente rígidos e as pessoas meio que são, tipo, algumas pessoas que votam no Brasil como tratam um político, como um deus. É mais ou menos como as pessoas lá tratam o líder deles. Então, é bem interessante por si só. Imagina um fantasma coreano. Bem, é interessante salientar que foi nesse hotel que o estadunidense Otto Warmbier se hospedou durante a festividade do Ano Novo de 2015 a 2016. E onde ele teria furtado um cartaz de propaganda política de uma área restrita do hotel, ocasionando sua prisão no aeroporto de Pyongyang e posteriormente condenado a 15 anos de trabalho forçado. Olha isso, o cara pegou um pôster no hotel, ele foi pego, tipo, a galera viu
perseguiu ele até o aeroporto e prendeu ele ali no ato, né? Supostamente, né? A gente, como todas as informações que vêm de lá, a gente não sabe exatamente o quão verídicos são todas as informações também, né? Até porque existe uma informação meio desencontrada aqui, né? Que, apesar dele ter sido condenado a 15 anos, apenas um ano depois da autoridade coreana divulgaram que ele tinha sofrido um conveniente dano neurológico grave e que estava há meses em coma. Ocasionalmente, assim, putz. A gente prendeu ele, de repente, tava no chão, se debatendo, a gente falou, nossa, que coincidência, né? E aí ele ficou, depois de 17 meses de cativeiro, ele foi liberado e repatriado para os Estados Unidos, mas acabou morrendo 6 dias depois, né? O que quer que tenha acontecido com ele, a gente não sabe. Mas, enfim, esse era um dos caras que, se você se lembra de política internacional, vai lembrar desse caso, o Otto, ele tinha se hospedado nesse hotel, né? E esse hotel tem um mistério que ronda ele, porque dos 42 andares dele, um não existe. Isso mesmo. Não é que existe um 43º andar, não. O andar que seria o número 5 simplesmente não existe. Você tem o número 1, 2, 3, 4, pula pro 6, 7, 8, 9 até o 42 e não tem o 5º andar, o que suscitou diversos mistérios. Cara, isso é muito interessante, né, Rafael? Cara, assim, você deve entender bem mais de cultura japonesa, chinesa, talvez, do que eu, porque eu entendo muito de anime, mas eu lembro de algumas histórias shintoístas e tal, ou algo do gênero, que no Japão, se eu não me engano, ou na Coreia do Sul, também tinha alguns prédios que, pelos números terem alguma importância religiosa, não tinha tais andares nos prédios. Os prédios tinham algum número pulado, eu não lembro qual é o número, se é o 3, se é o 7. Eu acho que é o 8. Mas... Não, é o número 4 e eu já trabalhei em prédios projetados por engenheiros japoneses e com a cultura oriental do Japão. Não China, tá, gente? Nem coreano, que são coisas diferentes, são culturas diferentes. Eu acho meio estranho falar que não tem um andar, porque, tipo, parece que tá vago, não tem nada ali. Que ia ser muito mais louco. E a questão é que pula, né? O que acontece? Existe um andar, a engenharia do prédio precisa ter. No prédio que eu trabalhei, o que acontecia? O 4º andar, como o número 4, ele tem um peso negativo de má sorte, como o 13 tem pro ocidental, e lá é levado um pouquinho mais a sério essa superstição, o 4º andar, ele não pode ter nada porque ele é amaldiçoado. Os prédios que eu trabalhei, inclusive aqui em São Paulo mesmo, normalmente fica um jardim. Então, ele tem toda a estrutura do prédio, tem toda a coluna, ele é um andar, ele existe. Você pode sim parar no andar 4. Aí, dentro dos elevadores não existe o número, ou então ele é só riscadinho. Neste caso que nós estamos falando aqui no programa, eu até nem acharia que tava faltando andar, porque o botão tá só quebrado, parece só quebrado de prédio velho. Mas normalmente tem o botão ou não, né? Você pode ir até lá, e pelas escadas o acesso é livre, só que não funciona nada comercialmente nem residencial. É sempre um espaço para nada, as pessoas podem circular. Aí isso não acontece nada. Agora, se tiver pessoas convivendo ali, como um trabalho, como uma casa, isso acarreta a maldição. Então, por isso que não pode ter. Nesse caso que a gente tá falando aqui, eu achei meio estranho na hora que eu tava estudando, porque o botão tava quebrado, ok, e aí, de repente, eles foram, vamos do andar de baixo pra subir, aí eles começaram a ouvir os gritos e saíram correndo, achei meio estranho. Aí eles foram até o outro andar pra tentar descer. Aí eu pensei, se eles estavam com medo do grito, por que eles foram tentar fazer a mesma coisa, só que descer? Porque é a mesma coisa. Aí eles subiram pra tentar descer, começaram a ouvir os gritos e aconteceram umas coisas estranhas. O lugar que eles entraram, eu achei ok. É que pra baixo todo santo ajuda. Pode ser algo assim, mas pra mim não fez lógica. Então, aí eles relataram, é de cada um, é subjetivo, que eles estavam ouvindo gritos, tinha aquelas sensações. Eu me senti meio comparando com o caso Joelma aqui em São Paulo, que tem essas sensações. Você não vê nada literal, né? Você não vê um espírito andando, você não vê qualquer pessoa, né? Se você é médium, você vê, ok, gente, tá? Você é exceção, tô falando da maioria que não está vendo nada. Mas acaba sentindo uma vibração, sente alguma coisa. Eu imagino que acaba sendo isso, mas ainda assim é muito mais impressão. As salas que eles encontraram, porque era um escritório assim, era algo diferente, eu não me assusto com isso. Se nos prédios que eu trabalhei eram pracinhas, era um espaço de refeições, era só alguma coisa pra relaxar, eu também acho que lá na Coreia, se tem essa cultura, se tem o medo, seria qualquer
qualquer outro espaço que não o comum. Assim, eu ficaria mais impressionado se o andar fosse lacrado, sabe qual é? Tipo... Sim! Tipo uma parede, o elevador para, tem uma parede de tijolos. Tudo fechado, tanto por escadas, elevadores, né? Proibido. Aí sim você ia querer andar. Chacinaram as pessoas e trancaram todo mundo no andar lacrado, sabe qual é? Não, e inclusive, o lance da morte não tem nada a ver com o andar do cara, do Otto, Eu né? também não consegui encontrar essa ligação. Eu acho que não. Eu sei que é um mistério na região, né? Parece Google Maps quando você vai ver na região, mas não é a mesma coisa. Eu acho que foi só, tipo, o lance do Otto foi só que ele, tipo, coisou a lei lá, né? Desobedeceu a lei e a galera não curtiu. E cara, exatamente, ó, amigo, não é todo lugar que é Brasil não, que você pinta e borda, não. Lá qualquer coisinha é crime, o cara vai roubar, não interessa se é um papel, o cara foi roubar lá. Crime e lá é, tipo, vai direto pra coisa de morte, é um negócio bem de boas. Não. É campo de reeducação. Ah, e aí assim, se acontecer, tipo, esses lances de danos neurológicos, são apenas... Faz parte da reeducação no carinho. Faz parte disso. Um carinho um pouco mais vigoroso, vamos dizer assim. Mas o interessante é que, em teoria, né, você não tem nenhuma superstição que justificasse esse quinto andar e tal. Só que esse é o interessante, o pessoal começou a tentar explorar. Um grupo de pessoas decidiu seguir pelo quarto andar até os fundos do hotel, onde havia uma escada. E esse grupo de pessoas, quem tava lá era o estudante de medicina estadunidense Calvin Sun, que contou tudo em junho de 2018 pra BBC Brasil, né? Ele com um grupo de pessoas, ele foi se aproximando, viram uma escada e eles subiram. Quando eles estavam próximos de chegar, uma pessoa volta correndo dizendo que tinha ouvido gritos. Eles vão pro elevador, sobem pro sexto andar e tentam descer, né? Pra ir por um outro lado. E o grupo, né, se surpreendeu ao constatar que a porta que se abria para o quinto andar, a partir das escadas, era automatizada e estava aberta. E eles, então, tiraram suas câmeras e entraram. Cara, eu acho que tu tem que ter muito culhão pra tu fazer isso dentro da Coreia do Norte, né, cara? Na Coreia, total, é muito... Tipo, é pior do que aquele lance, sabe, de eu nunca morreria num filme de terror porque eu nunca ia descer no porão, sabe? Nossa, que inverossímil, esses protagonistas fazendo burrice, né? Na vida real nunca aconteceria. Nunca duvide da falta de noção humana, né? Temos que lembrar disso. E eu vou deixar as fotos aí do que eles encontraram, mas segundo o Sam, exceto pelo teto rebaixado, a altura era aproximadamente a metade dos outros andares, a ponto de alguns integrantes do grupo terem de se abaixar ou inclinar a cabeça pros lados. Olha que sinistro. Tá parecendo, sabe o quê? Sete além. Olha aí. Ali é o portal pra outro lugar. O corredor do quinto andar parecia normal, com portas ramificando-se em ambos os lados. A maioria dessas portas estava trancada, mas chegaram a uma em que havia um par de sapatos do lado de fora, próximos à porta aberta. Quando olharam para dentro do quarto, não havia ninguém. Abre aspas. Esse quarto tinha luzes e vimos câmeras de segurança, telas de TV que pareciam mostrar o interior dos quartos e o que parecia ser um equipamento de vigilância. Conta Sam. Vigiando fantasma. Comecei a pensar que esse andar era onde a equipe do hotel mantinha equipamento para visitar os hóspedes. Dentre as portas que abriram, uma delas dava para a parede de tijolos. Olha aí a teoria do Rafael, de que cimentar a parada com os corpos dentro. Outra porta acabou revelando uma escadaria que levaria para outro andar. Ou seja, havia um segundo andar dentro do quinto andar. Olha que loucura. Se o teto era baixinho... Isso é muito estranho. Exato, esse quinto andar era mais baixo. O que existisse... Cara, que louco. É como se fosse uma mini casa, né? Um mini... Nossa, bizarro. É muito louco isso. É porque tudo depende do tamanho do pé direito do prédio. Se um pé direito for de 3 metros, você ter 2 andares em um andar dificulta. Mas se o pé direito tiver 5 metros, você consegue ter um andar um pouco mais baixinho, de 2 metros e 2,5 metros, que não vai fazer tanta diferença, e um outro andar dentro desse andar, sem tanto problema. É interessante também, depende da construção. Não, em termos de construção, até aí tudo bem. Eu e André, nós já moramos em prédios antigos em que tinham bem alto, assim. Mas é que o estranho é, se o andar já é amaldiçoado, se já não é pra ter nada lá, por que vai ter um andar dentro do andar? Por que vai ter um outro negócio lá dentro? Porque aí é maldição pra dizer pro turista não ir. Mas podia, em vez de se falar que é maldição, dizer que se for lá ia tomar um tiro. Ia funcionar, acho que da mesma forma. É verdade. Ou então trancava, né, carai? Mas, de novo, a crença dá mais medo do que o crime. Na Coreia do Norte, acho que não ia brincar com tiro, não. Acho que ia ter medo de tomar um tiro lá. É verdade. Não arriscaria, pelo menos. É complexo. Agora, assim, como a Coreia do Norte, a gente não sabe tanto da cultura da Coreia do Norte, e pelo tempo de separação, as culturas do Sul e do Norte provavelmente divergiram extremamente, né? Porque o Sul é muito mais desenvolvido, então deve ter uma religião lá, claro, mas é uma coisa mais
ocidentalizada e tal. O norte ele é muito mais fechado, então talvez a gente não consiga entender os alcances que o fechamento e a interiorização da sociedade pode ter gerado nessa cultura. Então, assim, o que é o número 5 lá? Por que tem um andar dentro do andar? O que tá pegando? A gente tá especulando mais do que no programa de alienígena. Então, no segundo andar, eles acharam outra porta trancada. Só que quando eles tentaram abrir, eles escutaram passos do outro lado se aproximando. E aí que eles correm, enfim, eles decidiram se dividir para não serem pegos. O que foi por cima afirmou que ele escutou pessoas se aproximando dele, né, na perseguição, mas ele acabou, enfim, caindo fora e não foi pego, né? O que daí... E eles tiram fotos, cara, tem uns cartazes muito sinistros. Tipo... É verdade. Tem um cartaz aqui que é um velhinho, que é tipo um senhor Miyagi, olhando pra frente, com a mão direita em punho e a mão esquerda no coração ensanguentado. E aí tá aí os dizeres. Essa bomba é o produto americano. E tem uma foto, tem um desenhozinho da bomba atômica. Não, André, mas isso aí não tem nada de sinistro, André. Isso aí pode ser um cartaz espalhado ali depois da Guerra da Coreia. Negócio só esquisito pra gente, mas não tem nada de místico aí. Eu não sei qual é a mensagem necessariamente do cartaz. Vamos dizer que a gente não conhecesse cultura americana e visse a foto lá do tio Sam. Aquilo pra mim é bizarro, velho. Um velho apontando na tua cara, de você. Tipo, caralho, que é minha alma. Então, mas depois tá escrito, essa bomba é um produto dos americanos. Cada produto dos americanos é nosso inimigo. Vingue-se 1000 vezes contra os americanos. É forte, cara. Tem que admitir que é forte. Não, mas isso é propaganda normal na Coreia do Norte. Isso aí é o domingo de manhã da família coreana. Isso é o normal. Tem nada de demais aí. Tem um segundo cartaz aí, né, e tal. Eu não vou ficar descrevendo, mas vocês têm acesso ao post e esse segundo tá escrito: vamos nos preparar para derrotar os invasores, em vermelho. E logo depois, os invasores japoneses massacraram cidadãos inocentes e cumpridores da lei. 1 milhão de abatidos e mortos, 6 milhões de detenção forçada, 2 milhões de escravos sexuais. Tá citando aí a invasão do Japão, né, das atrocidades que o Japão fizeram na Coreia também, né. Uhum. E aí o foco do ódio norte-coreano, né, os Estados Unidos e o Japão. E se esse lugar aí for um local de ritual pra amaldiçoar o Japão e os Estados Unidos? Porra, mas os caras vão fazer num hotel turístico? Tem um bunker pra fazer isolado? O dono do hotel sabe. Aí, mas é que tá, se for no hotel turístico onde vão americanos, é muito mais fácil pegar gente pra matar, pô. Pra fazer ritual de sangue, entornar, jogar as coisas. Aí você vai ter que levar o cara pro bunker, não precisa. Mas, quando eu tava lendo a pauta, eu pensei exatamente nisso. Eu falei, mano, tudo bem, assim, é bizarro por si, tudo bem, mas o que isso tava fazendo no hotel? É muito aleatório. Eu achei essa parte mais aleatória. Tipo, um hotel que tem justamente turistas. É da uma Coreia do Norte, né? Dá pra levar pra tanto lugar que não tem turista, né? Então. Mas como o lugar não tem tanto turista, aquilo ali é pra chamar turista. Então, eu pensei nisso. Só se for pra daí, agora todo mundo acha esse hotel aí bizarro, e agora que é aí? Então, só que o que acontece? Com a ida desse grupo, uma coisa mudou. Até aquele momento, não havia qualquer problema em acessar o andar misterioso. Os guias que acompanhavam o grupo durante a semana, que passavam em Pyongyang, não falavam nada a respeito, nem a empresa que organizou o passeio havia informado sequer a existência do lugar. Só que quando os funcionários do hotel encontravam pessoas vagando pelo quinto andar, assumiam que eram hóspedes perdidos e orientavam-nos a voltar pelos elevadores, sem sequer acompanhá-los de volta para os quartos. Isso aconteceu no grupo de Sam pelo menos 3 vezes naquela noite, com funcionários diferentes. Após o caso do Otto Warmbier, né, aquele caso que a gente citou ali do cara que ficou 1 ano, né, depois voltou para os Estados Unidos e morreu logo depois, as coisas mudaram. O controle de acesso ao andar secreto do Yangaku ficou demais severo, e as agências de turismo que operavam no país passaram a manter um aviso em seu site, como foi o caso do Young Pioneer Tour, a agência que organizou a visita do grupo de Sam. Só que uma pequena curiosidade é que tem mais uma pequena aventura do grupo do Sam que durou até as 5 horas da manhã, quando voltaram a seus quartos para fazer as malas. O ônibus que os levariam para o aeroporto chega em 2 horas, né? Então às 7 eles saem, eles partem do hotel. E quando o grupo estava dentro do ônibus, funcionários do hotel entraram e pediram para que descessem. Os guias então avisaram que sabiam que um dos membros do grupo havia feito, que seria prudente confessar algo. Os visitantes assustados permaneceram em silêncio. Foi quando um funcionário do hotel explicou que toalhas bordadas dos quartos do hotel haviam sido levadas sem permissão. Se eles quisessem ir embora, precisavam devolvê-las. Ninguém admitiu culpa. Olha o cagaço do cara. Puta merda, me pegaram indo no andar. Ainda bem que ele não falou nada, né?
Exato, é jogar verde pra colher maduro, né, bicho? Enfim, os guias fizeram um acordo que foi o seguinte: se os funcionários virassem as costas, o infrator colocaria as toalhas no chão. Seria a forma mais rápida de resolver o problema, argumentaram. O acordo foi aceito e as toalhas devolvidas, sem que o ladrão fosse identificado. O grupo então seguiu para o aeroporto de Pyongyang sem mais incidentes. Rapaz. Essa parte do roteiro foi tipo um plot twist, assim. Foi tipo assim, quando eles estavam escapando, sabe aquela cena? Daí todo mundo, ai meu Deus, eles vão falar alguma coisa do lugar. Aí tipo, então gente, tem a toalha, sumiu aqui. Eu achei ótimo essa reviravolta da vida real. Então, cara, mas é muito sinistro, né, cara? O que vocês acham que existiria nesse quinto andar? Eu não consigo nem imaginar o que eles fariam no hotel. Acho que deve ser alguma coisa meio... Sei lá, vai saber se é alguma coisa do dono do hotel, sabe? Que tem uma pira. Ala privada. Alguma coisa assim. Ala para os especiais. Aí você pensa que, né, vai acontecer uma coisa de terror lá e quando você entra é uma sauna, todo mundo relaxando. Não! Estamos aqui, ué. Não, mas existe. O que está acontecendo? Vocês vão matar alguém? É proibido. Não, nunca foi, gente. Estamos aqui de boa. Pode ser. Mas eu gostaria muito... Eu gosto muito da ideia do Rafa e gostaria de ser surpreendida com um andar fechado, lacrado. Aí sim a gente vai achar que tem alguma coisa lá dentro. Aí é só concreto, mas a gente acha que tem alguma coisa. Aí a gente pode especular devidamente. Imagina, um andar lacrado de concreto, todos os lados, assim. Todas as paredes de tijolos, ninguém entra, ninguém sai. Aí tu vê alguém entrando, quando tu vai atrás só tem parede de novo. Mas aí ficaria uma história muito mais legal. Mas é filme. Eu acho só que foi um andar, de repente aconteceu alguma desgraça lá dentro e o andar foi abandonado, alguém morreu, alguém se matou e acabou pegando alguma maldição ali e o pessoal não vai descaracterizar o hotel inteiro, então é só fechar o andar. Acabou o andar, ninguém frequenta, tá tranquilo e superstição mesmo. Então, bora pro encerramento desse episódio que ficou maravilhoso. 3 mistérios aí completados, mais 3 mistérios no próximo episódio de Casos Insólitos. E aí, Rafael Jacaúna, curtiu? Curti. Bom evento, bom podcast, bom tema. Foi fofinho. Gostei. Muito bom. Então eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês, membros aqui da equipe. A você, Jana, quer deixar um minutinho pra dar seu recado, mandar mensagem pros ouvintes? A hora é sua. Queria agradecer o convite, curti muito, adoro essas coisas misteriosas. E sobre mim, eu vou deixar só meu site aqui, lá tem todo um compiladão das minhas coisas lá, é janabianchi, com chi.com.br. Tem o link lá pro Curta Ficção, que é o nosso podcast de escrita, literatura, mercado literário. Tem o link pra Mafagafo, que é a nossa revista de fantasia e ficção científica, para as minhas publicações, para as outras coisas, todas estão tudo lá no meu site. Obrigada mesmo pelo convite, adorei conversar com vocês, adorei gravar com esse povo célebre da podosfera. Oh, meu Deus. Foi ótimo. Então gostaria de lembrar a todos que não olhe para trás. Ano passado, ela escolheu a Batalha do Apocalipse. E ele é muito evangélico. Aí ele, porra, tá maluco? Ele não falou nada comigo, falou com ela. Aí ela veio chorando pra cima de mim. Professor, o Francisco me esculachou. É padrasto dela. Disse que eu não podia escolher esse livro, que não sei o que. Eu falei assim, olha só, vou te dar 2 opções. História dos Estados Unidos, do Leandro Carnal, ou O Monge e o Executivo. Ele não vai dar bronca com nenhum dos dois, eu tenho certeza. Coitado. Ela leu O Monge e o Executivo, eu falei, tá ótimo, tá bom. Putz. Ai, meu Deus do céu, você tinha que ter dado o livro do Lauro de Carvalho, cara, pra fazer ela sofrer mesmo. Nossa Senhora. Aí tem um problema, Andrei. Todos os livros que eu passo pros adolescentes são livros que eu considero relativamente divertidos, que eles vão ter algum valor na leitura, e eu li. Eu tenho que ter lido o livro para poder avaliar. Se eu passar o Olavo de Carvalho, eu vou ser obrigado a ler. Nossa. Você quer me Aí ninguém vai ler. entendeu? Ah, se o aluno não lê, o professor também pode não ler, né, cara? Faz sentido. Essa lógica aí é matadora. Vamos começar então. Andrei tá com nada grave não, né, Ira? É tosse. Andrei, multa, viu, Andrei? Porque tá vazando muito, tá feio. Tá bom, tudo bem.
Tá feio. Tá feio. Peraí, Eu morrendo deixa eu aqui só- não é preocupação, mas tá feio é preocupação, né? Então tá bom, Ira. Prioridades, tá? Pronto, tá aqui, tá gravando aqui também. É porque, Jana, tem pessoas que gravam, que escutam o Mundo Freak, os ouvintes, mas tem ouvinte que vem pro Mundo Freak e o cara parece que tá de sacanagem. O cara vem ouvir o Mundo Freak, olha, beijo, Ira. Só pra finalizar, mas tá de sacanagem. O cara vem ouvir o Mundo Freak, mas ele quer física pé no chão, quer realidade. Eu não acredito. Mas você não está considerando. Porra, meu irmão. Porra, vai. mundofreak.com.br